Gravando. Obrigada. Então, bom dia a todos. Hoje iniciamos mais uma sessão do SIG Farmaco, que é um grupo de interesse especial em farmacologia e terapêutica da Rede Universitária de Telemedicina, que é uma iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, e apoiada pela FINEP e coordenada pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, o RNP. Essa é uma iniciativa para reduzir as distâncias geográficas e estimular a integração e colaborações em ações em ensino e pesquisa em farmacologia e terapêutica no Brasil. Hoje nós temos mais de 54 instituições participantes, muitas delas com rede física, outras representadas pela web conference, e elas estão distribuídas em todo o Brasil. Esse grupo, SIG Farmaco, é coordenado pela Maria Cristina Werneck de Avelar e professor Emiliano Barretos, a Cristina da Unifesp, EPM, o Emiliano Barreto da Universidade Federal de Alagoas, François Noel, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o professor Paulo Guedini, da Universidade Federal de Goiás. Durante as apresentações, nós pedimos que todos mantenham os microfones mudo, e quem precisar, existe a closed captioning, que em inglês, espanhol ou mesmo português, e dúvidas, comentários, questões, desde o início da sessão, já podem ser colocadas no chat, e é sempre bom que os participantes coloquem o nome e a instituição de origem no chat. Né? Já faz algum tempo, nós temos uma nova via de presença, e para isso todos têm que entrar via o rcc.rnp.br ao vivo, e aí tem que clicar nessa entrada o desejo registrar minha presença nessa sessão, que aí já automaticamente vai ser criado, gerado durante a apresentação, um registro de participação e presença na reunião. Então, a estrutura do SIG Farmaco, ela tem um início de boas-vindas de 5 minutos, depois o moderador apresenta o palestrante, e a apresentação do palestrante se dá em 40 minutos, por volta de 40 minutos, e o tempo restante é usado para debate, perguntas, questionamentos, discussão sobre o tema. E no final nós temos a encerração, o encerramento da sessão. Né? Então, hoje nós temos o prazer de ter aqui a apresentação do professor Lucas Tabajara Parreiras e Silva, que é professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto. O professor Lucas, ele é biólogo, formado pela Federal de São Carlos, ele fez mestrado e doutorado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e foi responsável por um auxílio JP, Jovem Pesquisador, da FAPESP, entre 2017 e 2021, que é um auxílio que é dado a pesquisadores, jovens pesquisadores, e não é fácil conseguir esse auxílio. Ele realizou pós-doc e colaborações ainda, tem colaborações, o pós-doc dele foi na Universidade de Montreal, no Canadá, e também fez um estágio na Suíça, e sua linha de pesquisa envolve a sinalização intracelular de receptores acoplados à proteína G, focalizando principalmente a sinalização não canônica e o agonismo tendencioso desses receptores. Né? Ele tem usado várias abordagens utilizada e traz bastante informação sobre essa sinalização não canônica, é o BRET, que ele usa para avaliação tanto da ativação desses receptores e das proteínas G, como também do tráfego dessas proteínas G,
e que ele vai falar um pouco do tráfico dos receptores e proteínas G, que ele vai falar um pouco aqui nessa apresentação. Então, vou passar a palavra para ele. Obrigada por estar aqui. Lucas, vou transformá-lo em... Espera um pouquinho onde você está aqui, primeiro tenho que achar. Vou transformá-lo em apresentador. E aí você pode compartilhar sua tela. Certo. Bom, então... Vou desligar aqui também a minha tela aqui, tá? Então, boa apresentação. Obrigado. Bom dia a todos, então, né? Gostaria inicialmente de agradecer o convite da professora Roseli Godinho e da comissão organizadora do SIG Farmaco, né? Sempre muito bom poder falar um pouco do nosso trabalho e gerar discussões interessantes. Bom, então, vocês devem estar vendo, né, minha tela. Sim. Bom, então, né, eu intitulei essa palestra como Sinalização não canônica de proteínas G como alvo para o desenvolvimento de novos fármacos, mas o meu objetivo aqui é mostrar uma visão atualizada, né, dessa sinalização de GPCRs, que é uma área que vem, né, mostrando avanços significativos nas últimas décadas, né, como esses novos mecanismos de sinalização impactam o desenvolvimento de novos fármacos, né, e como a linha de pesquisa no laboratório se insere nesse contexto. Então, eu deixo aqui o meu e-mail para quem tiver interesse de perguntas, colaborações, então eu fico à disposição. Bom, então, para falar de proteínas G, né? Para falar de proteínas G, a gente tem que falar dos receptores acoplados a proteínas G, que são os GPCRs, né? A sigla em inglês para G Protein Coupled Receptors. Como o nome já diz, esses receptores, a principal via de sinalização deles são as proteínas G. E eles constituem, né, os GPCRs, a maior família de proteínas de membrana envolvidas em sinalização celular. Existem cerca de 800 genes, né, no genoma humano, codificando para esses GPCR, sendo que cerca de metade deles são sensoriais, né? Cerca de mais de 350 receptores olfatórios e cerca de 50, 40 receptores gustativos. A principal característica estrutural deles, né, é a presença de 7 alfa-hélices transmembranares, né, aqui representado nessa topografia bidimensional, né, mas essas 7 alfa-hélices transmembranares, né, são a assinatura estrutural desses receptores. E eles também podem ser chamados de receptores 7TM, né, de 7 alfa-hélices transmembranares. E devido a esse grande número de receptores e uma ampla distribuição nos tecidos do organismo, né, eles são receptores de uma grande variedade de ligantes, né, como hormônios, todos aqueles hormônios, né, a maioria dos hormônios do sistema neuroendócrino, né, como os hormônios hipotalâmicos, hipofisários. Aqui podemos citar também glucagon, né, hormônios metabólicos, ou mesmo adrenalina. Neurotransmissores, né, a grande maioria também deles agem sobre GPCRs, né, como dopamina, serotonina, GABA, glutamato. E um fato interessante é que esses receptores não são apenas ativados por ligantes, né, por uma molécula, eles são também influenciados pelo meio ambiente ali, né, o microambiente que eles estão. Por exemplo, eles são sensores de prótons, podem interagir com íons. Mas um caso interessante, né, eles podem ser ativados por proteases, por exemplo, né? Algumas proteases, né, como a trombina, a tripsina, elas vão clivar a região N-terminal de alguns receptores e vão expor uma região que serve como o ligante desse receptor. Então, eles são ativados assim. Inclusive fótons, né? Os fótons
vão agir no retinal, né, da rodopsina e está envolvido com a nossa visão. Então, a gente vê que 3 dos nossos 5 sentidos, né, eu já falei aqui do olfato e paladar, mas a visão também, são todos sentidos dependendo de GPCR. E sem mencionar que existe também um grande número de GPCR chamados órfãos, né, porque os ligantes endógenos deles não são conhecidos, mas eles também são promissores alvos para novos fármacos. Então, devido, né, a esse envolvimento dos GPCRs em virtualmente todos os processos fisiológicos do organismo, uma desregulação ou um mau funcionamento, né, dos GPCRs ou do sistema de sinalização desses receptores vão levar ao desenvolvimento de diferentes patologias. Então, ilustrando, né, essa grande importância fisiopatológica dos GPCRs, cerca de 1/3 dos medicamentos do mercado, né, agem sobre GPCRs. E eles continuam sendo o principal alvo de desenvolvimento de novos fármacos pela indústria farmacêutica. Né? Um fato interessante, se a gente olhar, né, todos esses GPCRs que são alvos para medicamentos já estabelecidos, esses medicamentos eles agem em cerca de 1/4 só dos GPCRs druggable, que a gente fala, né? Porque, como eu falei aqui anteriormente, cerca de metade deles são sensoriais. Então, quando a gente está falando isso aqui, a gente está falando dos não sensoriais. Apesar de hoje a gente saber que alguns gustativos são expressos em outros tecidos com alguma relevância fisiológica, mas aqui a gente está falando desses outros não sensoriais. Então, a gente vê que cerca de metade deles ainda não existem drogas que agem sobre esses receptores. Né? Hoje, de cerca de 20% novos receptores existem moléculas em testes clínicos, né? Mas ainda dentro desses GPCRs que são alvos para drogas, né? Tipo, 20% das drogas, desse 1/3, agem nos receptores adrenérgicos, 14% estamina, né? Então, tem vários GPCRs aqui que ainda podem ser alvos para novos fármacos para tratar patologias ainda sem tratamento, né, o que é muito interessante. Mas um outro aspecto de que para esses receptores serem um importante alvo de desenvolvimento de novos fármacos são esses novos mecanismos de sinalização que eu mencionei e que eu vou abordar a seguir. Mas para a gente falar desses novos, né, mecanismos de sinalização ou sinalização não canônica, né, como eu intitulei, a gente tem que relembrar a sinalização canônica, né, ou sinalização clássica desses receptores, que é via proteínas G. Né? Então, quando o ligante interage com esse receptor e estabiliza a conformação ativa, né, desse receptor, aqui eu gostaria de fazer um adendo, né, que, né, às vezes, por facilitar a conversa, ou no dia a dia, né, costuma-se dizer que um ligante ele ativa o receptor porque ele induz uma mudança de conformação no receptor que vai levar... Bom, não é para a gente entender, principalmente no organismo tendencioso, que eu vou falar a seguir, a gente tem que ter na cabeça que, né, o receptor ele não está parado lá na membrana, ele é uma proteína dinâmica, né? Ele passa por todas as conformações ativas e inativas. O que um agonista vai fazer é ter uma alta afinidade pelas conformações ativas do receptor e estabilizar ele nessa conformação. Então, o agonista vai aumentar a população de receptores na conformação ativa, o que vai, então, estabilizar, né, essa conformação ativa tem maior afinidade pelos efetores, por exemplo, a proteína G. Né? Então, é tudo um mecanismo alostérico. Né? Então, o ligante interagindo na região extracelular do receptor vai estabilizar uma conformação ali intracelular que vai propiciar a interação com a proteína G, né? Que, por sua vez, vai, então, se estabilizar numa conformação ativa por causa dessa interação, né? Então, é outro evento alostérico. Então, a gente tem que ter isso em mente. Então, o que acontece? Quando o ligante estabiliza o GPCR na conformação ativa, o GPCR vai agir como um GAF, né? Um fator de troca de nucleotídeo guanina na subunidade alfa da proteína G. A proteína G, né, uma GTPase, por isso o G,
diferente das small G proteins, né, as proteínas G pequenas, elas são heterotriméricas, formadas pelas subunidades alfa, beta e gama. Né? Então, no estado inativo, esse trímero está formado. Quando o GPCR, então, induz a troca, né, age como um GEF e induz a troca de GDP por GTP na subunidade alfa, então a subunidade alfa GTP está no estado ativo e existe a separação dessa subunidade alfa ativa do dímero beta-gama. Hoje a gente sabe que o dímero beta-gama tem várias funções importantes, mas na visão clássica, as principais ações, né, os principais efeitos das proteínas G são atribuídas às subunidades alfa ligadas a GTP. Então, como a subunidade alfa é uma GTPase, depois que ela está ligada com GTP, a própria atividade intrínseca GTPase vai levar a crivada de GTP para GDP, voltando à conformação inativa. Bom, mas então essas subunidades alfas, elas são, né, existem cerca de 16 isoformas, eu acho, entre 16 e 20, não estou certo agora, mas essas isoformas são subdivididas em 4 famílias, né? As famosas GI inibitórias e GS estimulatórias, né? Porque a GS vai estimular, né, ativar a adenililciclase, a GI vai inibir, né? A adenililciclase transforma ATP em AMP cíclico, que é um importante mensageiro secundário, né? As GQ11, né, vão ativar a fosfolipase C beta de membrana, que vai agir, né, no fosfolipídio de membrana, gerando IP3 e cálcio, né? E as G12-13 vão levar à ativação das Rho quinases, né, que são importantes para o remodelamento do citoesqueleto. Então a gente vê que a ativação dessas proteínas G tem um grande impacto nas funções, né, fisiológicas e celulares, né, pensando mais molecularmente aqui. Então, como que elas fazem isso, né? Então, por exemplo, a G12-13, né, elas vão levar à ativação das Rho-GEFs, né, as GEFs das Rhos, que são proteínas G pequenas, né? Então, essas Rho-GEFs vão levar à ativação de Rho, que por sua vez vai levar à ativação da quinase ROC, né, associada a Rho, que vai fosforilar diretamente a cadeia leve de miosina e também fosforilar a fosfatase da cadeia leve de miosina, resultando, então, no aumento da cadeia leve de miosina fosforilada, envolvida, então, na contração do músculo liso. Né, a ROC também vai ativar LIN-K, que é outra quinase, mas também a via de GQ levando a PKC, existe um crosstalk aqui, né? A via de GQ acaba podendo também ativar algumas ROGEFs, mas enfim, outras, como que as G12-13 estão envolvidas nesse remodelamento do esqueleto? Porque a ROC, né, e outras quinases vão agir sobre proteínas essenciais para a organização do esqueleto de actina, né? Então, por exemplo, as proteínas IRM, né, eslina, radixina, moesina, filamina, cofilina, né? Todas essas proteínas estão envolvidas na reorganização do esqueleto de actina, adesão focal, né? Migração celular, por quê? Porque com essa contração, né, da célula, isso vai diminuir a adesão, né, das células, vai levar à migração celular, né, a G12-13 principalmente naquele trailing edge, né, na parte posterior da célula, levando essa contração e diminuindo ali a adesão da célula na parte posterior, e na parte anterior, né, principalmente PI3K, que vão formar aqueles lamelipódios e protusões para migração celular. Morfogênese, estão envolvidos com a barreira, com a permeabilidade endotelial, né? Porque levando essa contração das células endoteliais, você aumenta a permeabilidade. A agregação plaquetária, né? G12-13 é fundamental para a agregação plaquetária, justamente por essa contração. E elas também podem, estão envolvidas, todas as proteínas G, a gente vai ver, estão envolvidas também com regulação da expressão gênica através de ativação de fatores de transcrição, por exemplo, o Serum Response Factor, via G12-13. Então, alguns exemplos de fármacos, né, que agem em receptores que ativam essa via, né, como eu disse, a trombina, né, os PAR, Protease Activated Receptor,
são ativados por essa clivagem via trombina, né? A gente sabe que a trombina tem várias ações, além daquela clivagem do fibrinogênio, né? Mas ela também cliva esses receptores. Então, o antagonista desses receptores são usados como antitrombóticos. Tem também o fingolimod, é um antagonista funcional do receptor de esfingosina 1-fosfato, né, que é muito importante no sistema imunológico para migração de linfócitos, né, dos linfonodos e do timo para as áreas periféricas. Então, o fingolimod, na verdade, ele é um agonista, só que como ele leva essa ativação, né, exacerbada do receptor, ele vai levar a uma dessensibilização também. Então, funcionalmente, ele age como um antagonista, né, impedindo essa migração dos linfócitos para a periferia, podendo ser usado para esclerose múltiplas, né, doenças autoimunes. O receptor de tromboxano ceratrodáctilo, né, apesar do tromboxano ser classicamente também envolvido em agregação plaquetária, esse ceratrodáctilo é um antagonista com uma ação muito maior no pulmão. Então, ele é usado para asma no Japão e outros países asiáticos. E o receptor de ácido lisofosfatídico, ele é um interessante, né, alvo ainda experimental para tratamento de câncer e fibrose, por exemplo. Falando aqui dessa via de AMP cíclico, né, as GS e GIs. Então, o que acontece é que a GS, né, como eu disse, vai ativar a adenilciclase, a GI vai diminuir a atividade de adenilciclase, né, influenciando então os níveis de AMP cíclico. O AMP cíclico vai ativar, por exemplo, PKA e EPAC. A PKA, né, com várias funções importantes, né, por exemplo, a fosforilase do glicogênio, proteínas envolvidas, né, na manutenção do lipídio adipócito, fosfolambano, que é muito importante para a regulação da cerca no músculo cardíaco, né, troponina 1 também para contenção, fosforilação de canais iônicos, né, por exemplo, pode fosforilar canais de cálcio, permitir a entrada de cálcio, CREB, né, que é um exemplo clássico de fator de transcrição ativado, né, por PKA. Então, todas essas ações estão envolvidas, que é metabolismo energético, né, contratilidade cardíaca, expressão gênica. E muito se fala sobre a PKA, né, e pouco se fala sobre a EPAC, que é uma outra proteína também que interage com a MP5, que é muito importante, ativa, por exemplo, RAP1, que é outra proteína G pequena, fosfolipase C, epsilon, que estão envolvidos em adesão, secreção e remodelamento. Então, a gente vê que existe uma certa sobreposição, né, entre algumas vias. Como eu disse, a beta-gama, né, hoje a gente sabe que tem efeitos importantes, principalmente regulando canais iônicos, PI3K, mas é especialmente importante a sinalização de beta-gama em receptores acoplados a GI. Quando a GI é ativada, essa beta-gama parece ser muito mais funcional do que quando ativada pelas outras proteínas G. Então, essa proteína beta-gama pode, né, ativar, como eu disse, PI3K, aqueles canais de potássio retificadores, né, o que leva, então, hiperpolarização, contratilidade cardíaca, relaxamento do músculo liso, analgesia, né, essa beta-gama ali no receptor miopioide, né, um exemplo clássico, né, porque a beta-gama vai tanto inibir os canais de cálcio e sódio e abrir os canais de potássio, né, levando, então, a uma hiperpolarização, que é o importante para a analgesia lá nas fibras nociceptivas, né. A KT também via PI3K, então a gente tem isso aqui, né, esses fármacos que eu coloco aqui são só alguns exemplos, porque existem muitos, como a gente viu, né. Então, por exemplo, os beta-bloqueadores, né, que são antagonistas dos receptores beta-1, como propanolol, metoprolol. Existem agonistas, né, do receptor beta-2, usado para o tratamento de asma, né, o salbutamol, ativação do beta-2 vai levar ao relaxamento lá do músculo liso pulmonar. Agonistas beta-1 adrenérgicos, né, que é o oposto dos beta-bloqueadores, que vão agir também na contratilidade cardíaca, inotropismo e cronotropismo. O GLP-1, né, a semaglutida, né, que está muito na moda, o Ozempic, que vai, então, via aqui EPAC, vai agir na secreção de insulina lá no pâncreas, né,
Existe também agonista do receptor de PTH para melhorar essa mobilização de cálcio, reabsorção de cálcio e concentração desse cálcio no osso, né? E alguns também exemplos de receptores acoplados a GI, aqui, também bem famosos. E a via de GQ, né, que vai, então, liberar cálcio, como eu falei, o cálcio é diretamente, né, envolvido em contração muscular, né, tanto liso quanto estriado ou cardíaco, e secreção, né, o cálcio é essencial para a secreção vesicular, né, para a fusão da vesícula com a membrana via sinaptotagmina, que faz parte do complexo SNER. O cálcio também vai diretamente, né, interagir com calmodulina, que por sua vez vai ativar, né, por interação com a quinase da cadeia leve de miosina, levando à contração muscular. A calmodulina também ativa fatores de transcrição, como o NFAT. E, né, isso aqui a gente está falando do cálcio especificamente, mas o diacilglicerol, que fica lá na membrana, né, após a liberação do IP3, também é essencial para a ativação das PKCs, né? Por sua vez, tem diferentes alvos que vão estar envolvidos em crescimento, remodelamento celular, né, contração, secreção também glandular, por causa dessa secreção vesicular, neurotransmissão, né? Então, alguns fármacos bastante utilizados, losartana, né, as artanas, que são antagonistas do receptor AT1 de angiotensina 2, antihipertensivos, né? Prazosina também, por bloquear o receptor alfa-1 adrenérgico. A gente tem antagonistas muscarínicos, né, o ipatrópio, o buscopan, aqui, né, escopolamina. Antihistamínicos, né, por exemplo, a loratadina, antagonista receptor H1. Aqui, interessante que os receptores H1, né, eles têm uma alta atividade constitutiva. Então, na verdade, esses antagonistas de H1 são agonistas inversos, na verdade. E existem também alguns agonistas usados clinicamente. Né? Só uma revisão, porque eu acho importante, que eu percebo que geralmente as pessoas não sabem muito bem essas vias, né? Assim, principalmente os estudantes. Então, eu acho importante fazer essa recapitulaçãozinha. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que, né, na visão clássica, todos esses processos acontecem na membrana plasmática, né? O receptor está lá, as proteínas G estão ancoradas à membrana, né, por modificações lipídicas, prenilação também, as gama. Né? Fosfolipase C está na membrana, adenililciclase está na membrana. As ROGEF são citoplasmáticas, mas são recrutadas para a membrana, né, após ativação de G12 e 13. Então, na visão clássica, tudo isso acontece na membrana plasmática, a sinalização dos GPCR. Essa visão começou a mudar um pouco no final da década de 90, né, quando foi mostrado que a beta-restina, né, as arrestinas, né, são conhecidas desde a década de 80, mas elas eram atribuídas à dessensibilização dos GPCRs. Por quê? Porque após a ativação do GPCR e fosforilação da sua cauda C-terminal pelas GRKs, isso leva ao recrutamento de beta-restina, que por sua vez vai recrutar proteínas envolvidas nessa maquinaria de formação do endossomo e internalização do receptor. Então, acreditava-se que isso era um processo de dessensibilização, porque você está removendo o receptor da membrana que não está mais disponível para ativação pelo seu ligando. Só que no final da década de 90 foi mostrado que, na verdade, esse receptor internalizado em complexo com a beta-restina, esse complexo receptor beta-restina pode levar à ativação de diferentes vias de sinalização independente da via de proteína G. Esse já foi, né, uma quebra de paradigma interessante, né, mostrando que o receptor acoplado à proteína G não necessariamente ele vai ativar a proteína G, ele pode ativar outras vias, né? Então, essa foi a primeira sinalização não canônica, foi chamada de não canônica de GPCRs, que é a sinalização dependente de beta-restina. Mais interessante ainda, logo após, no começo dos anos 2000, né, o grupo do Lefkowitz, né, que foi laureado com o prêmio Nobel justamente por essa descoberta, né, que ele mostrou no receptor AT1 de angiotensina que um peptídeo análogo à angiotensina, né, com algumas substituições de aminoácidos, eles mostraram o quê? Que
esse análogo de angiotensina ainda interagia com o receptor AT1, levava ao recrutamento de beta-restina, internalização e ativação dessas vias dependentes de beta-restina, mas sem levar à ativação de proteína G, né? Então, e posteriormente esse fenômeno foi mostrado ser um fenômeno geral em GPCRs, né? Então, ele foi, né, nomeado de bias agonism em inglês, ou agonismo enviesado, né? Então, para a gente entender isso, então a gente tem que ter em mente aquilo que eu falei antes. Os ligands, eles não vão induzir mudança de conformação, eles vão estabilizar conformações pré-existentes. Então, né, aqui um ligante balanceado, ou agonista total, se você preferir, ele vai ter afinidade por conformações do receptor que tem afinidade tanto por proteína G quanto por beta-restina, ativando igualmente todas as vias. Mas imagine que você tenha, então, uma molécula que tem maior afinidade por conformações do receptor, que tem alta afinidade por proteína G, mas baixa afinidade por beta-restina. Então, você teria um ligante, né, enviesado, bias, para a via de proteína G. E a mesma coisa, se um ligante estabilizar conformações com maior afinidade por beta-restina, esse seria um ligante tendencioso para a via de beta-restina. Então, isso surgiu como uma grande promessa, né, na farmacologia, no desenvolvimento de novos fármacos com menos efeitos colaterais. Por quê? Imagine, por exemplo, o exemplo do receptor mi-opioide, né, como a gente já mencionou, né, envolvido em analgesia, né, naquela via descendente da dor, e ele é o receptor da morfina, né, morfina, o opioide clássico. Né? E a morfina, por exemplo, ela vai ativar a GI, que é a via responsável pela analgesia. Mas ela também vai levar ao recrutamento de beta-restina e ativação dessas vias dependentes de beta-restina, que por sua vez estão envolvidas com os efeitos deletérios, né? Os efeitos risco de morte, né? Com a morfina, por causa de depressão respiratória, náusea, constipação, né? Principalmente depressão respiratória. Então, imagine se a gente tiver um ligante bias para via de GI no receptor mi-opioide. Então, a gente teria um opioide mais seguro, né? E, então, em 2020, foi aprovado, então, né, nos Estados Unidos, para uso hospitalar, essa oliceridina, né, o nome comercial Olivic, que seria um exemplo do primeiro agonista enviesado, né, aprovado para uso clínico, mas aqui com uma observação, né, que ele não é assim, nossa, um milagre, é um opioide sem efeitos colaterais, não, ele tem as mesmas recomendações, né, precauções da morfina, por exemplo, mas nos testes clínicos ele se mostrou mais tolerável, vamos dizer, ele teve uma menor tendência a levar esses efeitos deletérios, mas ainda é usado com precaução, mostrando quanto é difícil, né, essa translation, né, do in vitro para o in vivo, né? Às vezes você caracteriza farmacologicamente ali numa célula, mas quando você vai passar para o in vivo, isso é bem mais complicado, né? Tem o bias do sistema, que se diz, mas existem vários outros, né, moléculas em testes clínicos que se mostram promissoras agindo em outros receptores. Então, esse fenômeno aqui ainda gera, né, expectativa de se gerar uma nova geração de fármacos com menos efeitos colaterais. Mas um outro aspecto também, né, mais recente que foi descrito na sinalização dos GPCRs é a chamada sinalização não canônica de proteína G. Então, vocês se lembram que eu disse, né, que na visão clássica, toda essa sinalização dos GPCRs acontece na membrana. Mas hoje a gente sabe, né, que além dessa internalização do receptor, né, essas diferentes subunidades de proteína G, elas também podem se translocar da membrana plasmática para outras endomembranas, né, organelas, se você preferir,
além de algumas isoformas já serem mais basalmente expressas em endomembranas do que em membranas, assim como alguns GPCRs. Então, essa é uma visão bem nova, né, de que não acontece só ali na membrana, existe uma outra, né, faceta dessa sinalização. Por quê? Porque a gente sabe que as diferentes endomembranas elas têm um repertório de proteínas diferentes. Então, com certeza, quando essa proteína G se translocar da membrana para o endossoma ou para o Golgi, ela vai encontrar outros efetores diferentes daqueles da membrana plasmática, consequentemente com funções diferentes. Mas ainda muito pouco conhecido, né, um fenômeno bem recentemente descrito. Então, não tem um panorama geral de qual seria essas funções não canônicas das proteínas G. E é aí que a linha de pesquisa do laboratório se insere, né? O objetivo geral seria entender essa regulação espaço-temporal das proteínas G, né? Padrão de translocação, será que toda subunidade GQ, por exemplo, vai ter sempre o mesmo padrão de translocação e as mesmas funções intracelulares? Ou isso vai depender de qual receptor que está ativando essa proteína? Uma vez que elas se translocaram para outra endomembranas, elas têm funções localizadas ali, quais seriam elas? Né, em analogia aos ligantes tendenciosos, né, que, por exemplo, discriminam entre proteína G e beta-restina, mas seria possível desenvolver ligantes que vão modular seletivamente essa translocação ou funções intracelulares dessas proteínas G. E, por último, e não menos importante, né, entender qual seria a relevância fisiopatológica dessas ações intracelulares, e aí sim a gente poderia pensar no desenvolvimento de fármacos direcionados para essa sinalização intracelular. Como a Rose adiantou, né, a principal metodologia que a gente tem usado e que tem permitido a gente gerar resultados interessantes é a técnica de Brett, né, que é a transferência de energia de ressonância de bioluminescência. Então, a luciferase, né, que é uma enzima que oxida o seu substrato e emite luz, né, essa oxidação desse substrato, na verdade, vai excitar elétrons que vão entrar em ressonância. Quando eles voltam para o estado basal, essa energia é emitida na forma de luz. Se a luciferase estiver suficientemente próxima da GFP, né, que é a proteína fluorescente, né, então não é que a luz da luciferase excita a GFP. Parte dessa energia que seria liberada como luz vai ser transferida para a GFP, que vai se excitar e emitir fluorescência. Então, essa é uma técnica classicamente usada para estudar a interação proteína-proteína, né? A luciferase e a GFP não interagem por si só, mas se você fusionar uma proteína e outra proteína, e essas proteínas se interagem, isso vai aproximar uma da outra, gerando o Brett. Que só uma observação que aqui são 10 angstroms, não 100 angstroms. Então, no começo dos anos 2000, o professor Michel Bouvier, da Universidade de Montreal, começou a adaptar, né, essa metodologia, né, gerar novas ferramentas baseadas nessa metodologia para acessar a sinalização de GPCR, porque muito é dependente de interação proteína-proteína, né, como a gente viu. Então, por exemplo, a gente pode analisar a ativação de proteína G, porque a proteína G no estado inativo é esse trímer. Então, imagina que a gente tem a luciferase fusionada à subunidade alfa e a gama, a GFP. Então, no estado basal inativo, a gente tem um alto Brett, né, um valor de Brett alto. Se esse receptor ativar, né, essa proteína G em questão, né, que a gente pode fusionar a luciferase em qualquer uma das isoformas, se esse receptor levar à ativação e separação do trímer, a gente tem uma diminuição de Brett. E isso permite, então, que a gente faça uma análise quantitativa da ativação de proteína G. Né? Mas vários outros eventos dão para ser monitorados por esse
método, né? Por exemplo, se a gente fusionar a GFP na cauda C terminal do receptor e a luciferase a beta-restina, a gente consegue monitorar o recrutamento de beta-restina para o receptor, o que levaria a um aumento de BRET. Mas ali em 2016, o grupo do professor Michel Bouvier descreveu uma nova configuração de BRET, né, que permite a análise não de interação proteína-proteína, mas de translocação de proteínas, que foi nomeado de Enhanced Bystander BRET. Então, vamos primeiro entender o que seria um bystander BRET. Né? Bystander, em inglês, seria um observador, alguém que está presente ali na cena, mas não participa diretamente dela. Né? Então, aqui, como eu já adiantei, né, um exemplo do recrutamento de beta-restina baseado nesse BRET interação clássico. GFP no receptor, luciferase na beta-restina. Se ele recrutar beta-restina, vai aproximar a luciferase do GFP, aumentando o BRET. E o que seria um bystander? Imagina que em vez da gente fusionar a GFP ao receptor, a gente ancorasse essa GFP na membrana plasmática. Ao recrutar a beta-restina, o que ia acontecer? A beta-restina vai sair desse espaço tridimensional que é o citoplasma, onde tinha algumas colisões randômicas aqui, né? Mas ela vai, então, se ancorar nesse plano bidimensional, que é a membrana, a mesma membrana onde a GFP está ancorada. Isso, então, vai aumentar muito as colisões randômicas entre luciferase e GFP, aumentando o BRET. Então, isso seria uma configuração de BRET bystander, porque a gente não está olhando essa interação direta, a gente está usando a GFP ancorada a esse local, como readout. Então, e por que ele é enhanced? Seria possível fazer isso com o BRET normal? Seria, mas o sinal seria muito baixo. Por que essa nova configuração permitiu um sinal tão robusto? Porque no BRET clássico, que eu mostrei de interação proteína-proteína, a luciferase vem de um organismo e a GFP vem de outro organismo. No EB-BRET, né, o Enhanced Bystander BRET, a gente usa a luciferase e a GFP, que a gente chama de RGFP, que vem do mesmo organismo. E, né, então, essas duas proteínas coevoluíram por milhões de anos no mesmo organismo. Então, a eficiência de transferência de energia da luciferase para a GFP é muito maior do que a GFP do outro organismo. Isso é facilmente demonstrado aqui, comparando, então, em vermelho, uma GFP usada no BRET clássico de interação proteína-proteína, e aqui em preto a RGFP, na configuração de bystander BRET, né, ancorando ou essa GFP na membrana ou a RGFP na membrana. Então, a gente vê que com a GFP do mesmo organismo da luciferase, a gente tem um aumento de 10 vezes no sinal, né? Então, esse método é muito mais robusto para estudar a translocação de proteínas. Então, nesse artigo, né, eles demonstraram a análise da translocação do receptor, a internalização do receptor, né? Ao fusionar, então, o receptor à luciferase e ancorar a GFP, RGFP, né, na membrana, por um motivo de prenilação, aqui um Cox box. Então, a gente vê que ela foi, né, direcionada para a membrana, como esperado, e quando a gente estimula o receptor vai ser internalizado pelo endossomo, distanciando-se da RGFP. Então, a gente vê uma diminuição de BRET. E quando a gente ancora a GFP, RGFP, né, aos endossomos precoces, né, a gente fusiona essa RGFP ao domínio FYVI, que é um domínio de interação com o fosfatidilnositol 3-fosfato específico de endossomos precoces, como a gente pode ver aqui nessa microscopia, e nesse caso a gente vê então um aumento de BRET, porque o receptor está chegando aqui nessas vesículas endossomais. Então, baseado nesse princípio, né, aqui no laboratório, a gente adaptou essas ferramentas para estudar não o GPCR, mas as proteínas G, tentar entender essa sinalização não canônica de proteína G. Então, fusionando nessas diferentes isoformas de proteína G a luciferase, a gente consegue monitorar essa translocação da proteína G da membrana para os endossomos. Tá, aí a gente consegue ver que a proteína GQ, por exemplo, translocou da membrana para o endossomo, mas
será que ela está ativa ali? Isso não seria só um mecanismo de inibição dessa proteína? Então, a gente também desenvolveu ferramentas que permitem a análise da atividade da proteína G. Ela está ativa ali naquela membrana? A gente fez isso fusionando a luciferase, domínios de efetores específicos de cada uma das famílias de subunidade alfa. Então, a P63-ROGEF, aqui, como eu disse, né, que existe um crosstalk de G12 com GQ, algumas ROGEF são específicas de GQ, como a P63-ROGEF. A PDZ-ROGEF é específica de G12 e 13. RAP-GAP é um efetor específico de GI. Né? Então, o que acontece? Quando a proteína GQ está ativa, a P63-ROGEF tem um domínio que vai reconhecer essa proteína G ativa e vai interagir com ele. Então, quando a gente fusiona esse domínio específico de interação à luciferase, se essa ferramenta for recrutada para a membrana, quer dizer que tem proteína GQ ativa ali. Se for recrutada para o endossomo, tem proteína GQ ativa ali. Né? Então, e uma outra ferramenta interessante que a gente desenvolveu é ferramenta para inibir localizadamente as proteínas G. É diferente de um inibidor comercial que iria inibir a proteína G em todos os locais da célula. Existem proteínas chamadas RGS, Regulators of G Protein Signaling, que agem como GAPs, ao contrário do receptor que é um GAF, que ativa a proteína G. As GAPs devem acelerar a atividade GTPásica da subunidade alfa, acelerando a inativação dela. Então, a ideia seria direcionar domínios RGS específicos para cada família para inibir localizadamente, o que seria interessante em ensaios funcionais no futuro. Então, só demonstrando aqui, né, que o que essas ferramentas, né, nos permitiram descobrir e estão nos permitindo ainda. Então, o desenvolvimento dessas ferramentas nos permitiu mostrar uma ativação de GQ nos endossomos. Né? Então, aqui, quando a gente fusionou a luciferase à subunidade alfa-Q, e estimulamos o receptor AT1, aqui em preto basal, em vermelho o estímulo com angiotensina 2, a gente vê uma diminuição de BRET com a membrana, o marcador de membrana, e um aumento de BRET com o marcador de endossomo, sugerindo que essa proteína GQ ela se transloca da membrana para o endossomo após ativação. Mas e aí, será que ela está ativa ali no endossomo? Então, a gente utilizou aquela ferramenta que eu acabei de explicar, P63-ROGEF RLUP. Então, aqui em vermelho, o recrutamento rápido e alto recrutamento, né, desse sensor para a membrana após ativação com a angiotensina 2. E aí, se a gente... Né, e aqui no endossomo, a gente vê também um aumento, né, mostrando o recrutamento desse sensor para o endossomo, mas numa cinética mais lenta do que na membrana. E mais interessante ainda, quando a gente bloqueia isso, né, trata logo em seguida com o losartan, né, um antagonista do receptor AT1, a gente rapidamente bloqueia essa ativação de GQ na membrana, porém, no endossomo, essa inativação, né, o efeito losartan é muito mais lento, sugerindo que exista uma ativação, né, que essa proteína GQ esteja sendo ativada ali diretamente no endossomo. Por quê? Porque se fosse a proteína GQ que está vindo ativa da membrana, então ela teria que seguir esse mesmo perfil da membrana, certo? A gente tem menos proteína G ativa aqui, era para a gente ter menos aqui. Então, para testar essa hipótese, a gente fez uso de células knockout para beta-restina, ou seja, nessas células não existe internalização do receptor, como mostrado aqui, né, com a célula parental em preto, em branco a célula knockout para beta-restina, o receptor AT1 fusionado à luciferase e olhando o BRET com o marcador de endossomo. Então, como esperado na célula parental, a gente tem um aumento de AT1 no endossomo, representando a internalização, e na ausência de beta-restina, a gente não vê esse receptor chegando no endossomo. Mas quando a gente olha a translocação de G-alfa, né, de G-alfa-Q, por endossomo, não teve interferência da ausência de beta-restina.
Mas quando a gente olha para a ativação de proteína G, com esse P63-Roguet, como esperado, né, a ausência de beta-restina não afeta a membrana, porque o receptor vai continuar ali na membrana. Mas quando a gente olha para essa ativação de GQ no endossomo, na ausência de beta-restina, a gente tem uma diminuição dessa ativação, sugerindo que realmente a gente precisa do receptor ali no endossomo internalizado para fazer essa ativação de GQ ali. Então, aqui usando esse sensor, que eu não vou entrar em detalhes, mas ele mostra a liberação do dímero beta-gama, né? Um outro readout da separação do trímero e ativação de GQ. Então, a gente vê como esperado o recrutamento desse sensor para a membrana, mas também para os endossomos, corroborando a hipótese de que a GQ é ativada ali diretamente pelo receptor internalizado. E usando esse sensor de diacilglicerol, né, como esperado, a gente vê uma geração de diacilglicerol na membrana, que vai ser importante para a ativação de PKC, etc. Mas a gente não vê produção de diacilglicerol no endossomo, sugerindo realmente que a ativação de GQ no endossomo tenha uma consequência funcional diferente daquela quando ela é ativada na membrana. Rose, acabou meu tempo? Como é que tá? Você tem alguns minutos, sim, pode continuar. Tá, eu vou só fechar essa história aqui então, porque senão vai ficar muito longo. Então, aqui só mostrando então que a gente conseguiu também gerar com sucesso aquelas ferramentas para inibição localizada de GQ, né, ou na membrana ou no endossomo. Então, a gente vê aqui que quando a gente olha a ativação de GQ na membrana, né, somente o RGS específico de GQ ancorado na membrana bloqueou a ativação de GQ na membrana. Quando a gente joga, né, ancora esse RGS no endossomo, ele não tem efeito sobre a ativação na membrana, mostrando que realmente a gente conseguiu, né? Não, ainda não mostrou, a gente vai ver aqui. Então, quando a gente olha para a ativação de GQ na membrana, né, no endossomo, a gente vê que tanto o RGS ancorado à membrana quanto esse ancorado no endossomo bloquearam a ativação de GQ no endossomo, mostrando então que realmente esse RGS ancorado ao endossomo bloqueia especificamente a GQ ali, e mostra também que a gente precisa de uma ativação inicial da GQ na membrana para ela poder se translocar para o endossomo, para sofrer esse segundo round de ativação pelo receptor internalizado. Aqui eu mostro esses dados com a T1, mas no artigo a gente tem outras figuras suplementares, né, onde a gente analisa outros receptores acoplados a GQ e eles mostram um padrão similar, sugerindo que esse seja um mecanismo geral da proteína GQ. Então, agora, né, a gente conseguiu adaptar, né, a gente tem um kit de ferramentas completo para analisar todas as subunidades alfa, também beta, gamas. A gente conseguiu gerar, né, direcionar RGS específicos diferentes alfas para a membrana endossomo, mas também para outras endomembranas, né, tanto os RGS quanto a RGFP, o que vai nos permitir agora explorar outras organelas, né, além dos endossomos, que é onde existem mais relatos na literatura, né, e essas outras organelas são um pouco obscuras ainda, então esse é um objetivo também do laboratório. Então, só mostrando um resultado muito interessante que a gente obteve com essas ferramentas, né, que está sendo explorado agora por uma aluna de mestrado, mas a gente viu que aqui a gente usando o sensor de ativação de GIs agora, não de GQ mais, né, então a gente, na presença de GZ, que é uma isoforma da família GI, então a gente consegue ver que após a ativação de AT1, a gente tem uma ativação de GZ nos endossomos, que é bloqueada, né, parcialmente bloqueada, pela inibição de GQ. Né? Esse YM é um inibidor de GQ. E a gente percebe o mesmo perfil, né, um efeito da inibição de GQ na ativação de G12 e G13 nos endossomos, sugerindo, então, um crosstalk entre GQ e as outras isoformas, né, de G-alfa,
ainda não descrito na literatura, né? Então, dados muito interessantes e originais, como eu disse, está sendo esses mecanismos e as consequências funcionais disso estão sendo explorados pela Acre, uma aluna de mestrado no laboratório. Então, eu acho que eu vou parar por aqui, que teria essa outra história sobre GS, né, que a gente também publicou um artigo bem interessante esse ano na Science Signal, né, mas de maneira resumida, o que a gente mostra é que quando a gente tem, né, então, por exemplo, o receptor V2 de vasopressina, ele ligante à vasopressina, mas a ocitocina também é capaz de ativar esse receptor. Então, a gente mostra que, né, a vasopressina, ela tem um K-off muito baixo, ou seja, uma afinidade muito alta pelo receptor, e ela se desliga muito lentamente. Então, essa interação forte, essa alta afinidade, permite que a vasopressina mantenha o receptor V2 ativo nos endossomos, o que permite que esse V2 ative a adenilciclase nos endossomos, levando a uma produção sustentada de AMP5. Já a ocitocina se desliga muito rápido do receptor, então já no processo inicial de endocitose, uma leve acidificação que já acontece, ela já se desliga, então ela não gera essa ativação endossomal de GS. E isso, né, tem um impacto muito grande no desenvolvimento de fármacos. Por quê? Porque esse parâmetro K-off, ele deve ser analisado desde os passos iniciais de desenvolvimento de fármacos, porque quanto menor o K-off, mais sustentável vai ser a sinalização daquele fármaco. E também a gente faz uso aqui de uma ferramenta que a gente usa um antagonista que não permeável à membrana e um antagonista permeável. Então, só o permeável conseguia bloquear essa produção sustentável de AMP cíclico, né, pela vasopressina. Então, todos esses aspectos, né, eu e o Cláudio, né, a gente publicou esse ano uma revisão muito interessante, que eu deixo aqui para quem tiver interesse, onde a gente discute, né, todos essas novas mecanismos de sinalização de GPCRs, como isso está envolvido no desenvolvimento de fármacos, e a gente discute também esse desenvolvimento de antagonistas permeáveis para bloquear essa sinalização intracelular. Né? Então, deixo aqui meus agradecimentos a todos os colaboradores do Brasil e do exterior e ao apoio financeiro, né, tanto da FAPESP, agora com um auxílio regular, e a Universidade de Montreal, durante meu pós-doc, um período que eu passei lá como pesquisador convidado. E eu agradeço, então, a atenção e estou aberto a perguntas agora. Você tá muda, Rose. Muito bom. Parabéns, Lucas. Acho que seriam necessárias mais umas 2 apresentações ou 3 para você contar toda a história que você está vendo. Eu aproveito a oportunidade para dizer para as pessoas, né, os participantes, colocarem suas perguntas, questões ou comentários aqui no chat. Nós temos uma pergunta do François Noel, que ele diz: Lucas, parabéns pela apresentação e pelas importantes contribuições que você fez sobre o assunto. Na questão fundamental de ativação de receptores, você não acha que, na realidade, temos possivelmente uma mistura de fenômenos de seleção e depois de indução fina dos receptores? Parece haver dados experimentais sugerindo indução de subconformações após a ligação inicial a uma determinada conformação nata, como, por exemplo, dados de dinâmica molecular. Não, sim, super pertinente essa pergunta, como sempre, né, François? Mas, assim, igual eu falei, a minha ideia era só apresentar, né, essa nova visão, para as pessoas perderem aquela visão de que as coisas são induzidas, né? Na verdade, são estabilizadas conformações pré-existentes, mas com certeza existem várias subconformações nesse processo que são também moduladas
pelo acoplamento com os efetores, por exemplo, já foi mostrado que quando o receptor está acoplado à proteína G ou beta-estina, isso aumenta a afinidade do receptor, né, a formação desse complexo ternário. Fora que a própria proteína G, durante a conformação, ela não tem só duas conformações, GTP e GDP, ela passa por outras subconformações que servem como essa pré-seleção que o François falou, que vai permitir passar para um próximo passo ou não. Então, assim, são vários passos aí, muito, né, vários dados novos sendo gerados, e agora, né, bioinformática, como o professor François falou, né, para permitir dinâmica molecular, e mesmo agora inteligência artificial. Mas, assim, a minha ideia foi só passar essa visão mais básica, né, que, assim, o ligante não vai induzir porque fica parecendo que o receptor só está desligado quando interage, aí ele muda de conformação. Então, não, é toda, né, são várias conformações intermediárias, assim como as outras proteínas efetoras e reguladoras do sistema também tem várias conformações intermediárias. Mas a ideia é que você estabiliza uma conformação, quer dizer, todas as outras conformações elas vão ser modificadas para estabilizar numa conformação, quer dizer, a quantidade de receptores naquela conformação específica ela acaba aumentando, exatamente porque você muda o equilíbrio direcionando para aquela conformação. Certo? E não é só uma conformação, né? Porque senão o agonista total não conseguiria ativar todas as vias. Tem diferentes subconformações, são, né, uma mais afinidade por proteína G, outra mais afinidade por beta-estina, mas ele é capaz de estabilizar todas as conformações, então no final você tem que todas as vias são ativadas. E aí, já que você falou do agonista parcial, você pode correlacionar o agonismo tendencioso com um agonismo parcial, porque eu vi que quando você colocou aqui um ativador de receptor beta adrenérgico, você citou o salbutamol, que é um agonista parcial, né? Então, você pode fazer algum tipo de correlação com isso, porque no final você está com uma conformação que não é a conformação ótima para ter um agonismo total. Sim. Né? Bom, o agonista parcial ele é interessante por si só, né? Porque diferente de um agonista que você vai levar uma ativação exacerbada, isso poderia, pensando clinicamente, isso poderia levar a efeitos adversos, né, de uma ativação exacerbada. O agonista parcial vai te permitir uma ativação mais controlável, vamos dizer, né, não tão exacerbada. Mas, falando de agonista tendencioso, tem alguns agonistas tendenciosos, né, que se ali em vivo, in vitro, foram caracterizados como tendenciosos, né, para tal via, mas a gente sabe que não é uma coisa tão 100%, né, assim, é uma ativação maior de beta-arrestina do que proteína G, é muito difícil você ter uma coisa total, assim. Então, o que acontece? Quando você vai para o in vivo, alguns desses agonistas tendenciosos já foram mostrados serem agonistas parciais para determinada via, e isso que leva ao efeito interessante e não a menor ativação de beta-estina, por exemplo. Então, isso, sim, é uma coisa que pode se confundir, tem vários pontos de conexão, e como eu disse, até hoje não meio que não tem como você prever que você teve um agonista tendencioso ali in vitro, e quando você for testar esse vivo, você vai ter aquele efeito, porque isso vai, né, depender do tecido onde o receptor está sendo expresso, se tem outras proteínas regulatórias ali ou não, né, que é o chamado bias do sistema. Então, sim, tem toda essa história também para complicar mais as coisas. Então, quando você está... Eu vou fazer essas perguntas porque eu tenho interesse, eu não estou vendo outras perguntas aqui, mas quando você faz esses experimentos, você está manipulando a célula, certo? Você está introduzindo aí sondas, né? E eu acho que um dos aspectos, aí eu coloquei até aqui no chat,
um dos aspectos importantes da ativação dos receptores acoplados à proteína G é a compartimentalização, né? E como você vê esses experimentos, onde você faz a transfecção ou onde você faz a introdução de uma sonda, né? Nessa compartimentalização, eles não criariam uma situação artificial na célula, favorecendo um acoplamento que não existiria em condições fisiológicas? É bem te cutucar um pouco sobre essa sinalização, né? Porque o que eu lembro desde quando eu comecei a acompanhar essa área, né? Você tem, por exemplo, você tem muito mais, pelo menos é o que eu li, e isso daí ficou na minha cabeça, não sei se está certo, mas na célula, por exemplo, você tem muito mais proteína GI do que expressão de GI do que de GS ou outras proteínas G, né? Pelo menos a subunidade alfa. E então, quando você faz essa introdução dessas sondas, você não rompe um pouco esse sistema basal, esse sistema fisiológico que está ali? Bom, lógico que essa pergunta sempre é pertinente, né? Porque além de a gente estar transfectando, né, aumentando o nível dessas coisas na célula, a gente está fusionando proteínas a outras proteínas, né? Então, assim, a luciferase não é uma coisa pequena, né? Acaba, tipo, o receptor para a luciferase tem uma outra coisa pendurada ali. Mas, assim, bom, a gente tem que se cercar de todas essas coisas, então, para poder realmente... Então, todos esses sensores já foram extensamente caracterizados, né? Então, como? Bom, para começar, esse P63-ROGEF, como eu falei, não é a proteína inteira, é só o domínio de interação com o GQ. Então, a gente já se preocupa com isso também, porque se a gente colocasse o P73-ROGEF inteiro, aí sim eu ficaria mais preocupado, mas isso é só um sensor. E no BRET, né, o construto que está com luciferase, você quer uma baixa expressão dele e uma maior expressão da GFP para você conseguir ver bem esse BRET. Então, esses sensores são todos com luciferase e eles são com expressão baixa. As proteínas G fusionadas, né, e como que a gente vê que ele realmente virou cerebro? Porque a gente testa esse sensor de GQ, por exemplo, em receptores que não ativam GQ, e vê que não faz nada. A gente usa inibidores específicos para caracterizar isso. A GQ-RLU, que ela funciona bem, a gente tem células nocaute para GQ, que a gente transfecta essa GQ-RLU, que mostra que ela produz cálcio. Então, assim, a gente sempre se cerca de todos esses problemas. O que está publicado está tudo cercado disso. E, assim, você fala ali, né, favorecendo acoplamentos que não existiriam em condições fisiológicas. O receptor AT1, por exemplo, que eu trabalho muito, né? Ele ativa GQ, GI, G12, mas ele não ativa GS. Eu posso transfectar quilos do sensor de EO mais GS, eu nunca vou ver o AT1 ativando GS ali na REC, entendeu? Então é uma coisa assim que tem esses problemas a se pensar, mas se você fizer desenhar já prevendo eles e tiver como testar isso e mostrar que funciona, eu acho que você está meio que cercado disso. Mas, com certeza, a ideia, né, no nosso projeto no laboratório é usar as REC, esse BRET, como uma caracterização farmacológica inicial de vida e, baseado nisso, ir para as células mais relevantes ou primárias, ou até mesmo em vivo, né? Perfeito. O professor François Noel, ele pergunta, você poderia citar algum exemplo de fármaco, além da uliceridina, que foi desenhado para atuar na via não canônica de GPCR e que já estaria disponível clinicamente? Não, como eu disse, que eu saiba até hoje, aprovado, né, clinicamente, é apenas a uliceridina. O que eu sei é que existem outros ligantes, né, em fase clínica de teste, né, por exemplo, no receptor de dopamina, tem né, que eles falam, mas aí cai naquela história do agonista parcial, parece que para ele já passou em vários testes, de fase 3, mas
parece que a principal característica dele que leva esses efeitos favoráveis é o agonismo parcial, e não o agonismo enviesado. Mas eu sei também que existem agonistas enviesados para receptores de serotonina, para vários outros, mesmo para o miopioide, agora tem um outro que seria oral, porque a soliceridina é injetável. Parece que tem um que seria forma oral, que também está em testes, mas assim, aprovado clinicamente, que eu saiba, por enquanto, é só a soliceridina. A professora Regina Marcos, ela fala que ela dá os parabéns a você pela excelente conferência, e aí ela coloca uma questão aqui. O que conhecemos dos ligantes biasados endógenos? Há um decurso temporal? Bom, assim, é muito interessante essa pergunta, né? Inclusive o nosso grupo, né? Quando estava no grupo do Cláudio, né? A gente mostrou que, porque o sistema renina-angiotensina, né? Tem o angiotensinogênio que vai gerar anjo 2, mas a gente tem vários outros fragmentos, né, metabólicos dessas angiotensinas. Por exemplo, a angiotensina 1,7, que é o agonista do receptor MAS. A gente já mostrou que a angiotensina 7 também ativa o receptor AT1, mas de forma enviesada para a via de beta-restina. Né? E assim, eu acredito que por que existem isoformas diferentes de um mesmo receptor para um mesmo ligante? Eu acho que com certeza vai ter algum bias, não do ligante bias, mas receptores bias, porque, por exemplo, a gente tem o mesmo serotonina, né? A gente tem 20 isoformas diferentes, ou 17, não sei, de receptores de serotonina. Para que vai ser ligando com a serotonina? Então, cada um desses receptores deve gerar um bias ali na célula, alguma coisa assim. Então, mas com certeza existe. A gente tem um exemplo do grupo, né, de ligante tendencioso endógeno, mas existem outros exemplos também que não me vem na mente agora. Eu tenho esse do nosso grupo que foi publicado, mas existem outros exemplos, sim. O professor François Noel, ele coloca aqui, comenta. O assunto é tão importante que foi abordado em 2018 no glossário semântico de farmacologia da SBEFT. Aí está disponível, ele cita aqui a página da SBEFT, o link. Note que esta matéria já citava uma revisão importante de 2016, da qual o Lucas era um dos 3 autores. Então, essa revisão, eu acho que é o meu artigo mais citado, essa revisão, foi eu, o Cláudio e o Michel Bouvier, falando da visão pluridimensional do agonismo tendencioso. Então, ela é altamente citada, é bem interessante também quem tiver interesse. Obrigado por lembrar aí dessa revisão. Lucas, você mostrou as suas probes, né? E eu queria saber, você consegue acompanhar simultaneamente, vamos dizer, a ativação de uma proteína G e de outra proteína G com 2 sondas? Isso você consegue fazer ou não? Bom, eu não falo, mas é possível, né, que chama de multiplexing breath, que é você usar, né, tipo, a mesma, diferentes proteínas fluorescentes, né, que aí você consegue separar isso por filtro. Mas existe também por exemplo, existe um método, né, para você olhar todas as proteínas G ao mesmo tempo, baseado naqueles fatores de transcrição que eu falei que cada família ativa. Então, você pode fazer um gene reporter para tal fator da via GQ. Então, isso vai ser um repórter azul. Por exemplo, vai ser um repórter vermelho. Então, desse jeito, você também consegue analisar mais de uma via ao mesmo tempo.
Mas existe essa outra possibilidade de você usar duas proteínas fluorescentes diferentes, que vão ter espectros diferentes, e você analisar dois eventos ao mesmo tempo na célula. Eu pergunto isso porque quando a gente pensa em sinalização, geralmente a gente faz uma segregação, né? Então é assim, GS aumenta AMP cíclico, GI diminui, né? E GQ mobiliza cálcio ou promove o aumento do diacilglicerol, óbvio que tem as outras sinalizações. Mas essas sinalizações, elas estão muito imbricadas, né? Então, quando você tem o aumento do AMP cíclico e você ativa uma PKA, essa PKA pode fosforilar até outras proteínas G que vão levar à alteração, ou a fosfolipases, que vão levar à mobilização de cálcio. Né? Então, seria interessante ver esse decurso temporal, não sei nem se foi isso que a Regina quis colocar, porque aí você pode simplesmente ter a ativação de um sistema que está levando à ativação de outro sistema. Né? Então, eu queria que você comentasse isso. Bom, assim, eu acho que você está falando uma coisa mais assim, né, aqueles gerar dados. Eu acho que nesse caso é interessante usar outros tipos de metodologia, né? Talvez uma espectrometria de massa focada em fosforilação, ou agora você querer olhar 100 coisas com BRET ao mesmo tempo, acho que não vai ser possível. Então, assim, porque também não é só BRET que a gente faz no laboratório, né? A gente precisa de outras técnicas complementares. Assim, eu tenho essa ideia de analisar mais coisas ao mesmo tempo, mas, por exemplo, usando aquele RGS, né, localizado, e olhar um array de quinases amplo, não por BRET, mas por outros métodos. Então, assim, bom, não sei se eu respondi a pergunta, mas... Não, eu entendo. É porque eu acho que é muito complexo, né? Toda essa sinalização, porque tudo isso está acontecendo dentro da célula simultaneamente. Né? Você está ativando, vamos dizer, quando você ativa um receptor acoplado à proteína G, você pode ativar múltiplas proteínas então, mas G. aí tipo, você está pensando mais num efeito fisiológico final. A gente faz o contrário, a gente está olhando lá o passo inicial, receptor-efetor. Sim. Aí, a partir disso, a gente vai poder concluir o que inicial ali está importante lá no final. Assim. Olha, a professora Maria Cristina Avelar agradece a sua excelente palestra e a visão atualizada dessas vias do sistema de GPCR. Ela pergunta: algum dado indicando correlação de vias não canônicas com diferentes estados do receptor, por exemplo, uma situação de dímeros ou dimerização? Sim, existem vários, né? Então, né, em 40 minutos, assim, existem vários outros assuntos atuais, né, novos mecanismos em GPCR, por exemplo, a oligomerização, que a professora disse ali, dímeros, né? Homodímeros, heterodímeros. Uma outra coisa que está muito em voga hoje, você vê muitos trabalhos, é o desenvolvimento de ligantes alostéricos, né, para os GPCRs, por vários vantagens, né? Por exemplo, facilitaria o desenvolvimento de fármacos específicos para cada subtipo de receptores que tem o mesmo ligante, porque o sítio ortostérico seria mais conservado, mas também, né? Tá, então voltando para o dímer. Então, existem esses dímeros, eu falei tudo aqui, parece que o GPCR é sozinho ali, mas diferentes GPCRs podem fazer dímeros entre si, homodímeros, ou com outros receptores de outros ligantes não correlacionados, os heterodímeros. E sabe-se que realmente esses dímeros podem ter uma modulação complexa da sinalização, né? Então, o receptor sozinho ele ativa GQ. Quando ele está dimerizado, ele pode levar à ativação de GI, por exemplo. Ou regular a internalização via recrutamento de beta-restina. Então, existem vários exemplos disso. E dentro desses ligantes alostéricos, né, tem os chamados duais, que seria uma molécula que já tem
que ligaria no sítio alostérico e, ao mesmo tempo, já ligando no sítio ortostérico também, na mesma molécula. Já tem vários exemplos que se testa isso, mas também os chamados divalentes, que é já pensando num dímero em si. Então, uma molécula vai ligar nesse receptor e nesse ao mesmo tempo para modular a ação desse dímero. Então, tem toda essa história também que eu não deu tempo de abordar na apresentação, mas que tem vários grupos aí também com resultados interessantes e que, assim, precisaria de muito tempo para falar sobre tudo isso. Mas eu ofereço aqui uma disciplina, que quem tiver interesse, que eu abordo bem aprofundado mais esses aspectos. Essa disciplina é online? Não, ainda, mas podemos ver. Certo. Não, eu fico pensando, né, na complexidade de tudo isso. Eu sei que o seu trabalho, o seu foco, vamos dizer, só o fato de você ver essa internalização, essa ativação em endossomos, isso daí já é um universo, né? Mas eu lembro muito bem do trabalho da década de 90, do Kenaken, né? Onde ele mostrava já pelo menos 64 possíveis conformações de um receptor acoplado à proteína G, né? Sim. Isso porque ele parou só de ver, vamos dizer, em experimentos de bind. Então, é muito interessante essa abordagem, e o seu trabalho está magnífico, parabéns. Eu não sei se tem mais alguma pergunta aqui. A Cristina agradece. Obrigada, Lucas, pela resposta, estimulando aqui a audiência a pensar na envergadura desse sistema. E parabéns pelo trabalho. Alguém mais tem alguma pergunta? Se alguém quiser abrir o microfone, pode abrir. Então, se não houver mais perguntas... A Regina está levantando a mão. Lucas, eu quero te dar os parabéns. Foi uma hora, assim, maravilhosa. Complexo, mas o que eu saí daqui é dizendo... Eu gosto de complexidade. Eu saí daqui dizendo, agora nós chegamos num ponto de inflexão. E esse é o ponto de inflexão onde existe uma tecnologia que vai poder ser usada para muita coisa, como você falou. Não vou debulhar. Mas eu queria te parabenizar pelo trabalho e pela clareza com a qual você fala. A complexidade foi realmente debulhada, literalmente, nessa hora, que é muito curta para falar tudo o que você tem para falar. Obrigada. Muito obrigado, Regina. Fico lisonjeado. Muito bem. Bom, então eu queria agradecer, então, novamente pelo convite, né, e pela oportunidade de contar esses novos achados, né? Eu acho importante, como eu disse, né, porque ainda as pessoas, porque a visão clássica, né, dos GPCRs é o que reinou até agora, então é o que está, mas é sempre importante, eu gosto de poder dar essas palestras para justamente abrir essa visão aí das pessoas desse novo mundo aí. Muito bom. Eu agora, então, nós já estamos chegando a 1 minuto do término, então eu vou aqui encerrar essa sessão, vou apresentar algumas... Opa! Deixa eu ver onde estão aqui os meus slides. Então, queria agradecer mais uma vez ao professor Lucas Parreiras e Silva pela excelente apresentação. Lembrando que, em breve, essa apresentação estará disponível na sala da SBEFT. Aqui nós temos sbeft.org.br/sigfarmaco. Lembrando que na próxima sessão, no dia 19 de novembro, nós teremos a palestra do professor Paulo Caleb dos Santos, tendo como moderador o professor José Wilson do Nascimento Correia, da UFAM,
e ele vai versar sobre farmacogenômica, o uso de testes farmacogenéticos. Então, agradeço a audiência, agradeço ao Lucas, agradeço também a toda a coordenação, né? Professora Cristina Avelar, professor Emiliano Barretos, professor François Noel e Paulo Guedini, e nos encontramos na próxima reunião, tá? Em novembro. Tchau, gente. Obrigadão, então. Tchau, Lucas. Bom ver que você está estabelecido firmemente agora. E muita coisa para fazer e de interação, né? Eu acho que muita gente